Amada igreja, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e toda a sua família. Nesse domingo, mais uma vez, nós nos reunimos como a igreja do Senhor Jesus Cristo para poder então cultuar a esse Deus e engrandecer o seu nome nesse momento de adoração. E eu quero convidar você então como igreja do Senhor Jesus Cristo, se juntar a nós nesse instante em culto e poder então louvar, orar e agradecer ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, lá na carta de Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, ele diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, e é com muita alegria que nós podemos chegar aqui nesse momento e dizer que o amor de Deus não falhou e nunca vai falhar em nenhum momento da nossa vida. Talvez você, no decorrer da semana que passou, tenha enfrentado momentos, situações em que levaram você para muito baixo, para um momento de tristeza, para um momento de dor, para um momento de dificuldade, e depois pode ter experimentado um momento de alegria, de euforia. E é assim a nossa vida, momentos de altos e baixos, mas como afirma o apóstolo Paulo, nenhuma altura, nenhuma profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Então, crendo nisso, tendo essa plena certeza de que nada, nenhum momento nos levou a pensar e a experimentar algo diferente do amor de Deus. Então, quero convidar você para esse momento de gratidão, para esse momento de louvor, para esse momento de cultuar ao nosso Deus, que tem o amor perfeito, o amor que nos conduziu até aqui nesta manhã e vai nos permitir iniciar essa semana com toda essa certeza de que Ele vai continuar, por amor, nos conduzindo em segurança, seja nos momentos altos como nos momentos mais baixos que poderemos enfrentar nessa semana que se inicia. Mas cremos no amor de Deus, na graça e na sua paz. Vamos orar então para iniciarmos esse momento de culto ao Senhor. Pai bendito, Deus de amor, nós queremos nesta manhã te agradecer por mais um momento em que tua igreja se reúne como igreja que se chama pelo teu nome, para cultuar ao Senhor, engrandecer o teu nome e podermos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E nesse momento de culto, nesse momento de adoração, que é para o Senhor, temos o privilégio de sermos assistidos, de sermos cuidados pelo Senhor e receber as nossas bênçãos também, porque o Senhor nos ama. Então, Pai, recebe esse culto, recebe a nossa adoração, porque nós damos a Ti, no nome santo, único, precioso do Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar ao Senhor, queridos. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos, afaste aí todos os sofás, cadeiras, para poder adorar de todas as formas, com suas palmas, com a sua alegria, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos louvar ao Senhor.
Deus cuidará.
cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Oh, Deus cuidará de ti, Ele vê tudo bem, se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui, vamos orar ao nosso Deus, né? Agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Antes, eu gostaria de deixar uma passagem bíblica com os irmãos que se encontram em Isaías, capítulo 40, do versículo 27 ao versículo 31, que nos diz o seguinte: Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Vamos orar? Pai amado, nós estamos, Senhor, na Tua presença, agradecidos, Senhor, pelo privilégio de estarmos, Senhor, aqui adorando a Ti. Agradecemos, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem nos dado, pela força que o Senhor tem dispensado a nós. Agradecemos pelos livramentos, Pai. Nesse momento nós queremos Te adorar, nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos, Pai, pelo trabalho, Senhor, que tem sido feito, Pai, de capelania portuária, Pai. Aqueles irmãos que têm acompanhado aqueles marinheiros, aqueles que passam por aquele local, suprindo, Senhor, as suas necessidades de ir e vir, e tantas outras necessidades daquelas pessoas, Pai. Pessoas que ainda não conhecem Cristo como Salvador, estão sendo alcançados por esse trabalho maravilhoso desses irmãos, Pai. Abençoe, Senhor, esses missionários, esses pastores que têm se dedicado nesta obra maravilhosa. Nós pedimos pela nossa igreja, que o Senhor cuide de nós, Pai. Cuide, Senhor, do pastor Vilmar e sua família, cuide da nossa liderança. Pedimos, Pai, que o Senhor também abençoe os irmãos que fazem parte da comissão de sucessão pastoral. Ó, Pai, abençoe esses irmãos, guia, Senhor, mostre, Senhor, a sua vontade, Senhor, para a vida de nossa igreja. Pedimos pelos enfermos, pedimos pelos enlutados, pedimos pelos desempregados, Pai. Pedimos por todos, Pai, que neste momento estão passando por dificuldade, Pai. Ó Senhor, ouve a nossa oração e faça tudo conforme a Tua vontade, porque nós cremos, Pai, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Abençoe esse culto que estamos prestando aqui a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração que nós fazemos de todo o nosso coração. Sustenta as nossas vidas. Abençoe, Senhor, a cada irmão que tem se empenhado em levar, Senhor, esse culto aos nossos lares, Pai. Que o Senhor renove as forças desses irmãos, que o Senhor, a cada dia, Senhor, mostre a ele o quanto esse trabalho tem sido, Senhor, importante, Senhor, nas nossas vidas e nas vidas de tantos outros que ainda não conhecem a Ti como Salvador. Muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelo seu amor, e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um, irmão. Olá, meus irmãos, graça e paz. Nesse momento nós teremos uma inspiração musical pelo quarteto masculino Ressurreição.
É um quarteto lá da PIB da Penha, lá de São Paulo. E eles estarão nos conduzindo nesse tempo de louvor e adoração. Creio que você conhece essa canção. Então, te convido a adorar ao Senhor, a ofertar a Ele o seu melhor louvor. Que Deus te abençoe. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é bom, que é mal em mim, vai se transformar. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, morrendo amor. Meu Jesus, teu amor envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plano na amplidão do Espírito de Deus, movendo meu Jesus, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plano na amplidão do Espírito de Deus, movendo amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, movendo Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um,
com cada família. Saudade de todos, né? Mas que nesse tempo vamos continuar orando, intercedendo uns pelos outros. E nesse momento nós vamos interceder por toda a nossa igreja, por esse processo de sucessão pastoral que a nossa igreja está passando, né? E só temos que agradecer por todo o cuidado que nós temos recebido, por toda a liderança, né? Desde o pastor Vilmar e toda a sua equipe ministerial. Mas vamos interceder nesse momento juntos. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor Deus, por todo o teu cuidado, Senhor Deus, conosco, com a tua igreja aqui em Madureira, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, porque em meio a tudo isso que temos passado, Senhor Deus, com o isolamento social, com a pandemia ainda, Senhor Deus, com o risco da doença, o Senhor tem cuidado da tua igreja, cuidado de cada família, Senhor Deus, tem cuidado dos funcionários, tem cuidado, Senhor Deus, do funcionamento da tua igreja. Mesmo com as portas fechadas, Senhor Deus, a tua igreja está ativa, Senhor. Senhor, continua abençoando, Pai, cuidando e direcionando a todos nós. Visita, Senhor Deus, cada lar, Senhor Deus. Entre, Senhor Deus, com providência naqueles que precisam de alimento, do sustento, de saúde, Senhor Deus, e do teu refrigério, ó Pai, para acalmar o coração e a mente, ó Pai. Senhor Deus, te pedimos, em nome de Jesus, por todo esse processo de sucessão pastoral, Senhor Deus, que o Senhor prepare a tua igreja, Senhor Deus, para a chegada do novo pastor. Não conhecemos esse homem ainda, mas o Senhor já o escolheste e cremos que o Senhor já está preparando o teu servo para o dia certo, para vir, Senhor Deus, dar continuidade a todo o trabalho aqui em Madureira. Nos ajude, Senhor Deus, a entender a tua vontade. Nos direcione, ó Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos uma igreja relevante neste tempo, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, nos ajude, Senhor Deus, em tudo. Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, da diretoria da tua igreja, cuida, Senhor Deus, da liderança da tua igreja, Senhor Deus, que nesse momento, Senhor Deus, tem tantos afazeres, ó Pai, mas que o Senhor esteja dando direção a tudo, ó Pai, para que em tudo seja feita a tua vontade. Esteja com toda a comissão, Senhor Deus. Nós 11, Senhor Deus, que nós possamos estar com os ouvidos e o coração atentos à sua voz. Obrigada por tudo, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados. Obrigada pela tua igreja, Senhor Deus. Cuida de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, estou aqui mais uma vez para solicitar a sua ajuda para formarmos as cestas básicas para as famílias do Projeto Criança Feliz. Por favor, esse mês não estamos precisando de arroz. Os itens são fubá, feijão, farinha de mesa, óleo, macarrão e açúcar. Por favor, contamos com a sua ajuda. E é só entregar na recepção da PIB de Madureira, que fica na rua Andrade Pinto, número 28. Coloque esses itens dentro de uma sacola, identifique o Projeto Criança Feliz e entregue até o dia 29 deste mês, a última quarta-feira. Contamos com você. Que Deus o abençoe. Bom, queridos, mais uma vez eu quero convidar você para mais um momento de oração, uma oração de gratidão. Nós vamos agradecer ao Senhor e vamos orar nesse momento pelas nossas ofertas e dízimos. Queremos agradecer ao Senhor pela sua fidelidade, como também agradecer a você, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que você tem trazido ao altar do Senhor. Primeiramente, a sua vida, como tenho sempre dito, o mais importante no altar do Senhor. E nenhum milagre, nenhuma ação de Deus começa com coisas. Começa com seu coração, começa com a sua vida no altar do Senhor. Então, se você já tem isso gravado aí na sua vida, já é uma marca sua, está com a sua vida no altar do Senhor, com certeza o maior de todos os dízimos já está sendo colocado. Mas o apóstolo Paulo diz, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, esse é um momento
de alegria. Esse é um momento em que o seu coração precisa estar no altar do Senhor, o seu coração precisa estar alegre. E como tenho dito, o Senhor olha para o nosso coração. Esse é um momento de alegria, é um momento que festejamos por aquilo que estamos devolvendo, dando ao Senhor. Então quero agradecer a oferta, aos dízimos. Quero pedir também que você continue as suas orações de gratidão a Deus pela recuperação daqueles irmãos que estão enfermos, daqueles que estão se recuperando e também por aqueles que carecem ainda do socorro do Senhor. Quero agradecer a Deus pela recuperação do irmão João Ribeiro, que passou por alguns dias, passou por uma cirurgia muito séria e, graças a Deus, está se recuperando, né? E o Senhor tem assistido a irmã Aurora e tantos outros enfermos, irmã Florinete, que mais uma vez se encontra internada no tratamento, combatendo essa enfermidade, e que o Senhor possa derramar o seu bálsamo de cura, né, a sua paz sobre cada coração. Mais uma vez quero lembrar do irmão Sérgio, que perdeu a sua mamãe na última terça-feira, irmã Berenice. O Senhor, né, a convocou e o Senhor está agora desfrutando, né, desse momento que nos é reservado, porque em Cristo Jesus a morte se tornou bênção e não maldição. Então, querido, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo isso. Então, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai bendito, Deus de amor, nós queremos bendizer o teu nome e te agradecer nesse momento pelos dízimos e ofertas. Queremos consagrar, ó Deus, tudo aquilo que tem sido colocado no teu altar, aquilo que tem sido devolvido, aquilo que tem sido ofertado. Cada vida no teu altar, ó Deus, seja abençoada em nome de Jesus. Dê sabedoria, ó Deus, à tua liderança nessa igreja, para que cada dízimo, cada oferta, seja conduzido, ó Deus, conforme a tua vontade. Dá-nos sabedoria para aplicar, ó Deus, tudo isso na tua obra, na tua casa, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem planejado. Derrama a tua paz sobre a tua igreja, derrama a tua cura sobre os enfermos, derrama a tua graça sobre todos aqueles que precisam ser assistidos, sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo isso, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando e vamos continuar adorando o nosso Deus. Bendirei
amada igreja, nós vamos continuar louvando ao Senhor, adorando o seu nome nesse momento de uma forma muito especial também. E eu espero que todo esse momento já de louvor, de oração, já tenha preparado o seu coração para esse momento da ministração da palavra. Que seu coração esteja preparado, que esse coração esteja com a terra afofada, né, por todo esse momento que já tivemos, para que o Senhor fale mais uma vez através da ministração da palavra ao seu coração. Eu quero orar pelo pastor Marcos Felipe, que essa manhã vai ser o canal de Deus, para que a mensagem chegue ao seu coração e a mensagem de Deus chegue para você essa manhã e lhe dê a direção no decorrer dessa semana, uma semana abençoada. Vamos orar então? Pai bendito, Deus de amor, nós queremos te agradecer, já por todo momento que tivemos aqui de culto, nesse momento de louvor, de adoração, de oração, de gratidão. Mas agora pedimos as tuas bênçãos sobre o pastor Marcos Felipe, para que ele seja mais uma vez um instrumento teu ao coração da tua igreja. Que o Senhor use poderosamente nessa manhã, no decorrer da pregação dessa palavra. Sendo assim, crendo nisso, nós já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele fale com você essa manhã mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Muito bom dia. Muito bom estar aqui com você hoje, nessa manhã de celebração, de adoração ao nome do Senhor. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo sobre o que temos vivido. E nesse tempo de pandemia, as pessoas têm necessitado um pouco de esperança. E como que a gente pode encontrar a nossa esperança? A nossa esperança está em Jesus Cristo. E por causa disso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos falar hoje que Jesus é a esperança para este mundo. Abra sua Bíblia em Atos 3, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aproveite e chame as pessoas da sua família que estão aí para poder lerem a palavra juntos, sentarem juntos no sofá e poderem ouvir o que Deus tem para vocês nesta manhã. Atos 3, de 1 a 10. Todos juntos? Espero que você tenha conseguido abrir aí na sua casa. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque, através dela, através da nossa fé, podemos crer de que o Senhor é a única esperança para as nossas vidas, é a única esperança que temos para o que vivemos. E eu te peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocarmos o Senhor no devido lugar de nossas vidas, para que juntos possamos caminhar e enfrentar todos os desafios que temos em nossas vidas pela frente. Eu te peço que essa manhã o Senhor fale grandemente ao coração de cada pessoa que vai estar assistindo, a cada família. Eu não sei o que cada um está passando, mas eu te peço que o Senhor fale grandemente ao coração de cada um. Em nome de Jesus, amém e amém.
Meus queridos, nós encontramos aqui nessa história de Atos capítulo 3, a história de um homem que infelizmente não tinha esperança. Ele era coxo de nascença e aleijado e ficava junto a essa porta formosa, né, que o texto nos fala. Eu fui pesquisar um pouco sobre ela e em alguns comentários dizem que essa porta media 22 metros de altura. Tem noção que é o tamanho de uma porta de 22 metros de altura? E também diz que tinham enormes portões duplos e revestidos todos de bronze. E aos pés dessa magnífica porta que a gente viu aqui agora, ficava esse homem que era aleijado e que era coxo. Esse homem, ele era tão inválido, coitado, que ele não conseguia andar sozinho. Ele precisava da ajuda de alguém para poder o auxiliar na hora de caminhar, na hora de se locomover. A única esperança que aquele homem tinha no coração era de receber uma esmola ali na entrada daquele templo. Diante da realidade de sua vida e das limitações daquela época, não havia mais o que se fazer. Não havia tecnologia, não havia estudo da ciência que pudesse fazer com que aquele homem tivesse uma reviravolta em sua vida. Depois, se você ler lá em Atos 4, 22, vai falar também desse homem. Ele tinha aproximadamente mais de 40 anos de idade. Nunca tinha firmado os seus pés, nunca tinha andado, porque ele nasceu aleijado. E não havia mais o que se fazer por aquele homem. Ele era um inválido, a não ser dar esmolas a ele para que ele tentasse se viver, para que ele tentasse sair dali, comer alguma coisa e voltar para a porta do templo. E interessante que quando ele olhou para Pedro e para João, aquele homem expressou a sua carência, né? Expressou a sua necessidade para aqueles dois servos de Deus. E ele pediu, como já de praxe, uma esmola para eles. E a sua necessidade, ela ia muito além de uma esmola. Ela não era só chegar ali, por favor, me dê uma esmola. A necessidade desse homem era também de que ele precisava que algo lhe desse esperança na sua vida. Ele precisava de alguém que lhe desse atenção e também lhe desse cuidado. Ele precisava de alguém que ouvisse a sua dor. E hoje em dia, quantas pessoas que conhecemos por conta dessa pandemia que estamos vivendo estão sem esperança? Quantas pessoas estão passando por dor, sentindo dor? Quantas pessoas que a gente conhece não têm atenção, não têm com quem compartilhar, estão sem esperança? Quantas pessoas têm passado por dificuldades absurdas por conta dessa situação que estamos vivendo? Existe uma grande multidão de pessoas desempregadas, seja no Brasil, seja no mundo. Existe um luto absurdo. Hoje, aqui na quarta-feira que eu estou gravando essa mensagem, já tem mais de 70 mil mortos. Eu não sei no domingo quantas pessoas vão ter morrido até lá. E não para de crescer, o número não diminui. Existem problemas de relacionamentos absurdos nas casas, problemas de relacionamento em família, brigas de marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, entre avô e neto, enfim, uma série de problemas familiares acontecendo. Temos visto o medo na mente das pessoas, no coração das pessoas, um absurdo. Também tem deixado as pessoas ansiosas e tem deixado também as pessoas depressivas. O índice de suicídios tem crescido, o índice de pessoas em depressão tem crescido, porque são pessoas que não têm esperança. São pessoas que estão deixando, algumas como posso dizer, já tinham isso antes da pandemia e a pandemia colaborou para que isso crescesse mais. Vemos um mundo que estamos chamando agora de um novo normal, né? Tudo agora o novo normal.
Só que a gente não vê o alto índice dessas questões que estamos falando, o quanto que isso tem crescido. Não se fala muito nisso. Se fala mais na questão de pessoas internadas, pessoas que estão morrendo, se a curva está caindo, se a curva está crescendo. E no versículo 3, eu queria pedir para você manter a sua Bíblia aberta. No versículo 3 de Atos 3 diz que, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Para que Jesus seja a esperança deste mundo, os seus servos precisam tomar algumas atitudes. Para que ele seja a esperança da minha vida, da sua vida, para que ele seja a esperança desta situação que nós estamos vivendo, porque só vamos conseguir passar o que precisamos passar por conta da nossa dependência dele. A gente precisa aprender algumas coisas, nós precisamos praticar algumas coisas. Ele quer nos usar na sua obra. E para isso, eu queria deixar com você algumas coisas que podem te ajudar neste sentido. No versículo 1, Jesus é a esperança para o mundo se nos unirmos em oração. Volta lá comigo no versículo 1. Diz o seguinte, que certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. A oração era uma prioridade na vida dos apóstolos. Ela era algo que não vinha outra coisa primeiro do que a oração. E na nossa vida, que nós que somos servos de Deus, somos missionários, independente de morarmos num campo missionário, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, somos missionários, somos servos e servas do Senhor, nós precisamos ter o compromisso de orar, precisamos buscar ao Senhor. Eu não sei como é que é a sua agenda, eu não sei como é que são as suas prioridades, mas eu queria te convidar e incentivar a colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. A gente precisa orar pela cura dessa doença, a gente precisa orar pelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente por conta dessa doença, precisamos orar pelas nossas famílias, precisamos orar pela nossa igreja, precisamos orar pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos pré-adolescentes, precisamos orar pelas autoridades da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Certa vez, uma história muito interessante que a gente ouviu, que na cidade de Cali, lá na Colômbia, era uma cidade muito dominada pelo narcotráfico, né, naquele país. E esse narcotráfico ele infernizava muito, os narcotraficantes infernizavam muito a vida das pessoas que estavam ali, né? Eles dominavam praticamente tudo. E as pessoas começaram a se sentir incomodadas por conta daquela situação. E elas não sabiam como passar por aquilo. Elas não sabiam como obter vitória mediante aquela situação. E as igrejas daquela cidade começaram a entrar num propósito de oração. Todas elas unidas no mesmo propósito, que era orar ao Senhor, clamar ao Senhor para que Deus desse livramento à cidade daqueles narcotraficantes. E interessante que quando as autoridades viram o resultado que aquela oração, que aquela corrente de oração daqueles irmãos, aquela unidade, aquele propósito, o que estava acontecendo naquela cidade, as autoridades viram, não, peraí, tem alguma coisa muito, muito diferente acontecendo. E naquele momento, na cidade de Cali, as autoridades foram e entregaram o estádio do time de futebol da cidade para que as igrejas se reunissem lá e fizessem vigílias de oração para que pudessem clamar ao Senhor, para que pudessem buscar ao Senhor, porque a cidade estava sendo transformada, estava acontecendo algo sobrenatural naquela cidade. E interessante a gente saber que Deus ouviu a oração daqueles irmãos. Deus ouve a nossa oração. E aquele cartel que tantos os irmãos oravam, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia, aquele cartel foi destruído. E por conta da oração daqueles irmãos, fortalezas foram derrubadas e o nome do Senhor Jesus foi glorificado e foi engrandecido naquele local. Jesus será, sim, a esperança para o mundo, se nós, como seu povo, nos unirmos em oração e levarmos a sério o nosso compromisso com Ele. Uma igreja que ora, ela abre portas para a intervenção milagrosa de Deus. Então eu queria te convidar a
amanhã, na segunda-feira, quando você acordar, colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, que Ele se torne prioridade da sua vida. Segundo lugar, Jesus será a esperança para o mundo se olharmos para as pessoas. Você está com a sua Bíblia aberta? Volta lá comigo no versículo 4, que vai dizer o seguinte: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Temos ouvido bastante ao longo da nossa história de vida cristã a respeito da missão de Deus. Certamente Deus está empenhado em sua missão, em seu propósito de resgatar o ser humano do pecado para si. Esta é uma ocasião para essa reflexão. Só que, se pensarmos na missão de Deus, creio que é importante também pensarmos na missão do diabo, o inimigo, né? Que é fazer o contrário, nos afastar de Deus. Se a missão de Deus é resgatar o ser humano do pecado, a missão do inimigo é destruir o ser humano, e que é feita à imagem e semelhança de Deus. Lá em João 10:10 diz o seguinte, que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Para que esse propósito maligno se concretize, o inimigo trabalha de muitas maneiras, mas a sua principal estratégia é a destruição. Pedro e João focaram naquele homem. Quando nos distraímos, deixamos de olhar para o ser humano e nos distraímos, deixamos também de olhar para Deus. Passamos a olhar para nós mesmos e passamos a viver em função daquilo que é importante para nós. Passamos a viver em função dos nossos interesses pessoais. Precisamos focar no ser humano. Somente assim conseguiremos enxergar o seu coração, as suas necessidades e as suas angústias. Precisamos dar amor às pessoas que estão ao nosso redor, precisamos nos importar com elas, precisamos ligar para elas, precisamos mandar uma mensagem de WhatsApp para elas. Eu queria aproveitar aqui e abrir um parêntese de incentivá-lo, como vocês viram no vídeo da Ana, convocando a igreja para apoiar a causa do Procrife, as famílias do Procrife. Vamos juntos demonstrar amor para essas famílias, vamos ajudar, vamos contribuir. Passe lá na igreja até o dia 29 deste mês de julho e deixe a sua cesta lá, deixe qualquer alimento que você puder colaborar, mas vamos abençoar vidas, vamos nos preocupar com o próximo. Terceiro lugar, Jesus será a esperança para o mundo se convidarmos as pessoas a olharem para nós. Volta comigo lá no versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Em outras palavras, Pedro e João estavam dizendo: olhe para Jesus que está em nós, olhe para o relacionamento que nós mantemos com ele, olhe para a nossa conduta, olhe para o nosso testemunho, olhe para a nossa fé. Infelizmente, estamos sempre pedindo às pessoas que não olhem para nós, olhem apenas para Jesus. Entretanto, eu queria te deixar com uma pergunta para te incomodar. Entretanto, como que as pessoas vão conseguir ver Jesus se não for por meio de nós? Como que as pessoas vão ver Jesus em nós se não for através de nós? Por meio das nossas decisões, eles vão ver por meio dos nossos relacionamentos, por meio do nosso compromisso, por meio dos nossos valores cristãos. A imagem de Jesus é revelada ao mundo a partir de nós. Isso inclui mim, inclui você. Infelizmente, em muitas situações, a imagem de Jesus que as pessoas conseguem ver em nós é uma imagem distorcida, longe daquilo que é de fato. Lá em Romanos 8:19 diz que, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Que nós possamos ser exemplos. Deus quer nos usar no meio de pessoas que a gente acha que, nossa, aquela pessoa não tem mais jeito. Se estamos ali, se convivemos com ela, com certeza Deus tem algum propósito para isso. E Ele quer usar você, Ele quer usar o seu testemunho, Ele quer usar o seu valor, Ele quer usar a sua fé para poder ser canal de bênção na vida dessas pessoas, para ser esperança na vida dessas pessoas. Deus quer usar você. Em quarto lugar, Jesus será a esperança para o mundo se compartilharmos o nosso maior tesouro com as pessoas. Volte lá comigo em Atos 3, no versículo 6.
versículo 6 de Atos 3, que vai nos dizer o seguinte: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. A maior necessidade das pessoas não é a necessidade de ouro ou de prata. O que as pessoas mais precisam é de Jesus. O que elas mais precisam é de Jesus. Esse é o maior tesouro que temos e é o maior tesouro que podemos dar para as pessoas. Esse tesouro é o mais valioso de um baú cheio de tesouros, de coisas que você acha que são valiosas, mas a nossa salvação, Jesus, é o maior tesouro, é o maior presente que a gente pode dizer, que a gente pode dar para alguém, que a gente pode falar para alguém. É desse tesouro que as pessoas precisam saber, é desse tesouro que precisamos compartilhar. Use as suas ferramentas de comunicação para poder compartilhar esse tesouro para as pessoas. Você tem compartilhado Jesus com as pessoas através do seu relacionamento. As pessoas têm visto Jesus em sua vida, nas suas atitudes, nos seus atos. Ou você não se relaciona com pessoas não crentes? Nesses primeiros meses do ano, apesar da pandemia, quantas pessoas você já compartilhou Jesus? Lembre-se, você precisa também ter relacionamento com as pessoas que não são crentes, porque Deus quer usar você para poder levar a palavra de esperança a elas. Então aproveite os seus relacionamentos para você ser um canal de bênção na vida dessas pessoas e levar esperança a elas. Quinto lugar, Jesus será a esperança para o mundo se compartilharmos uma palavra de esperança com as pessoas. Volta comigo lá no versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pedro foi usado por Deus para dar àquele homem uma palavra de esperança. Quantas vezes nós somos usados para dar uma palavra de esperança a alguém? Da mesma forma, o Senhor quer usar a mim e a você para isso. Compartilharmos uma palavra de esperança a tantas pessoas que precisam neste mundo, ainda mais nessa situação que estamos vivendo. Anda, levanta, sai dessa condição. Essas são palavras que as pessoas precisam ouvir. Precisam ouvir. O índice de depressão, como falamos no início dessa mensagem, cresceu absurdamente, de pessoas para baixo, pessoas que estão tirando a sua própria vida também. O índice de suicídio cresceu por conta de pessoas que estão sem esperança. É interessante que esse evangelho, as boas novas de salvação e a esperança que precisamos compartilhar. Uma palavra que nos mostra é que o tio da rainha Esther, lá no Antigo Testamento, Mordecai, ele fala o seguinte para a rainha Esther, lá no livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Ele fala o seguinte para ela: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Aqui ele estava falando que da época da perseguição contra os judeus, e Deus usou a rainha Esther para chegar a essa posição para poder salvar o seu povo. Ela não sabia qual era o propósito que Deus tinha na vida dela. E você sabe qual é o propósito que Deus tem para você? Se você sabe, amém, que bom que você já sabe. Mas se você ainda não sabe, continue tendo intimidade com Deus, porque Deus quer usar você para abençoar a vida de alguém. Ele quer usar você para a expansão do reino dele. Ele quer usar você para levar esperança a alguém. Em sexto lugar, Jesus será a esperança para o mundo se pagarmos o preço da obediência. O testemunho da igreja e a cura do aleijado provocaram perseguição à igreja de Jesus. A oração que vemos em Atos 4, 23 a 31, depois você pode conferir na sua Bíblia, em que a igreja pede a Deus coragem e intrepidez para continuar pregando o evangelho. É resultado da perseguição que os apóstolos receberam após a cura daquele homem. Precisamos pedir a Deus que nos ajude, dando-nos coragem para assumirmos o resultado do cumprimento da nossa missão. Precisamos pedir a Deus que nos dê coragem em meio ao caos em que vivemos
para sairmos da nossa zona de conforto e levarmos a palavra de esperança às pessoas que precisam. O ministério de João Batista ele durou apenas 6 meses. E Jesus disse que não houve profeta maior do que João Batista. Um ministério de 6 meses um ministério de 6 meses pode ser o mais impactante na vida inteira de uma pessoa. Só 6 meses de ministério, como que esse cara pode se tornar o maior dos profetas? Mas isso acontece porque João Batista esteve a vida inteira dentro do centro da vontade de Deus. E João Batista pagou o preço por isso, porque ele perdeu a cabeça, porque não parou de testemunhar de Jesus. E você tem parado de testemunhar de Jesus? 7º lugar, Jesus será a esperança para o mundo se tivermos atitude. Volta comigo no versículo 7. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Thomas Walker diz que o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. 2 listas que cada crente precisa ter na cabeça são as seguintes. Primeira, quais são as pessoas que você tem tentado conduzir a Jesus? Segunda, quais são as pessoas que você está discipulando para que se tornem parecidas com Jesus? Queria te dizer que você não precisa voltar ao normal, sair do seu confinamento para poder fazer discipulado com alguém. Se você quer ser discipulado, procure a liderança da igreja, procure o líder da área que você trabalha, ou não, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja. Mas se você já está lá e não está sendo discipulado, procure a gente. A gente tem ferramentas que a gente tem usado para fazer discipulado com várias pessoas. E precisamos estar juntos, precisamos caminhar juntos, precisamos compartilhar Jesus juntos. E lá em Atos 3:8 diz que e deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Se assim fizermos, as pessoas vão encontrar conosco no templo para louvar e adorar a Deus. Deus quer usar a mim e a você para dar esperança a este mundo que tanto precisa dele. Ele pode contar com você nesta manhã. Você pode dizer, eis-me aqui. Não sei como é que você está nesta manhã. Se antes de você levar esperança para alguém, você está precisando de esperança para a sua vida. Mas eu queria te encorajar a uma frase muito interessante que eu ouvi esta semana. Não foque na crise, mas foque na esperança que é Jesus Cristo, o que morreu por mim e por você naquela cruz. Eu queria te convidar aí na sua casa a orar comigo nesta manhã e clamarmos ao Senhor que Ele nos use, porque Deus tem coisas incríveis para nós e Ele também tem coisas incríveis para o reino dEle. Ele tem coisas incríveis para a nossa igreja em Madureira, mas para que a expansão do reino de Deus aconteça, para que a esperança chegue às pessoas que estão em Madureira, às pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos agir. E como igreja dele, precisamos levar esperança às pessoas que precisam. Queria te convidar aí na sua casa a fechar os seus olhos junto com a sua família. Eu não sei se, como eu falei, isso é para você. Não sei o que você está passando, se você está desanimado, se você está sem esperança, mas eu queria te encorajar a não focar nas circunstâncias, não focar nos problemas, focar em Jesus. Porque Jesus é a esperança para resolver os seus problemas, para te dar alegria, para te dar um emprego novo, para te tirar o medo, para te tirar a ansiosidade, para te tirar de uma depressão. Jesus é o único que tem poder para isso. Então eu queria te convidar nesse instante a orarmos. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Deus, obrigado e louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, obrigado porque o Senhor é a nossa esperança. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza em meio à angústia, em meio à pandemia, em meio ao caos. Obrigado porque apesar de qualquer coisa podemos contar com o Senhor. Muito obrigado. Deus, que neste tempo que estamos vivendo, possamos, ó Deus, descansar no Senhor, possamos ter a esperança de que o Senhor irá nos ajudar a vencermos tudo, mas que também, Deus, eis-me aqui a começar em mim, para que possamos ser
bênção e palavra de esperança na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas conhecemos que precisam do teu amor, precisam do teu agir, precisam do teu cuidado, precisam ouvir essa palavra, levanta e anda. Quantas pessoas precisam disso, Deus? Então, por favor, nos usa para a expansão do teu reino, seja em Madureira, seja onde estiver uma pessoa precisando de ti. Que seja um tempo de crescimento espiritual, um tempo de crescimento no relacionamento contigo, um tempo de nos importarmos mais com as pessoas que estão ao nosso redor, de compartilhar esse amor que nós temos, essa graça que o Senhor tem por nós, esse amor imerecido que o Senhor tem por nós. Somos tão pecadores, mas o Senhor nos ama tanto. Deus, por favor, nos ajuda. Que esse tempo seja um tempo de quebrantamento, seja um tempo de relacionamentos restaurados, seja um tempo, ó Deus, dos irmãos serem surpreendidos com a Tua graça. Pai, por favor, que o Senhor dê sabedoria e discernimento, dependência no Senhor. Não deixe, ó Deus, as vidas serem transformadas para baixo, mas que elas sejam transformadas para cima, porque a nossa esperança está no Senhor. Eu te suplico por isso, eu te clamo por isso, eu te peço que o Senhor intervenha em nosso meio. E mais uma vez, ó Deus, eu te peço que o Senhor faça com que essa doença acabe. O Senhor é o único que pode fazer isso, o Senhor é o único que pode impedir o avanço dela. Então te suplicamos, ó Pai, por isso. Haja em nosso meio e cuide de nós e nos ajude, ó Pai, a ganharmos muita gente para o Senhor. Essa é a oração que eu te faço nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Um forte abraço. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 34, verso 1: Bendirei o Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que no seu lábio haja sempre uma palavra de gratidão, de adoração e de exaltação ao Senhor, ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos cantar juntos, em todo tempo. Em todo tempo eu te louvarei, nos grandes vales eu te bendirei, na alegria ou na dor, direi que tu és meu rei. As montanhas eu escalarei, e sobre o mar em tempestade eu andarei. Em suas mãos eu sei estar, meu coração, Senhor. A quem nós poderemos clamar senão o Senhor? A quem irei buscar senão a ti? A quem irei clamar senão a ti? Pois direi aos povos quem tu és o meu Senhor. Tu és meu Rei, meu Salvador. A tua luz me alcançou. Por onde vou, levarei teu amor. Tu és meu Rei, meu Salvador. A tua luz me alcançou. Por onde for, levarei teu amor. Vamos cantar mais uma vez. E em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei. Nos grandes vales eu te bendirei, na alegria ou na dor, direi que tu és meu Rei. As montanhas eu escalarei, e sobre o mar em tempestade eu andarei. Em suas mãos eu sei estar, meu coração, Senhor.
senão a ti. A quem irei clamar senão a ti? Pois direi aos povos quem tu és. Tu és o meu Senhor, tu és meu Rei, meu Salvador. A tua luz me alcançou. Por onde for, levarei teu amor. Tu és meu Rei, meu Salvador. A tua luz me alcançou. Por onde for, levarei teu amor. Então cante mais uma vez. Tu és meu Rei e meu Salvador. Cantemos juntos. Tu és meu Rei, meu Salvador. A tua luz me alcançou. Por onde for, levarei teu amor. Eu levarei teu amor. Levarei teu amor. Levarei teu amor. Levarei o teu amor. Queridos, estamos chegando ao final de mais uma celebração. Queria agradecer a sua presença aqui conosco nesta manhã e eu espero que Deus tenha falado grandemente ao seu coração e ao coração da sua família. Eu queria te convidar para estar conosco hoje, às 7 horas da noite, para mais uma celebração ao Senhor. Também queria convidar você que tem filho pequeno, de 3 a 6 anos, às 5 horas da tarde, e também você que tem filho de 7 a 12 anos, às 5h30 da tarde, temos cultos online para crianças no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook. Acesse e compartilhe também com seus amigos para que mais pessoas possam assistir e louvar também ao Senhor junto com a gente. Queria orar por você e orar pelo restante deste dia para que Deus te dê um domingo muito abençoado. Pai, obrigado por mais uma celebração e eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda há de fazer em nosso meio. Eu te peço que o Senhor continue conduzindo cada vida, cada dificuldade, cada adversidade, que tudo seja consagrado ao Senhor e que possamos a cada dia buscar ao Senhor e pedir sabedoria e discernimento no lidar com tudo que estamos vivendo. Por favor, te peço que o Senhor dê um domingo abençoado aos meus irmãos, que seja um tempo junto com as suas famílias, um tempo de comunhão, mas de tudo, de adoração e de consagração ao Senhor. E que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todo o seu povo espalhado por onde um servo teu estiver, hoje e sempre. Amém. Que Deus te dê um domingo abençoado e até mais tarde, às 7 horas da noite. Tchau, tchau.